Mais uma reunião onde nós vamos adorar o nosso Pai, sobretudo ouvir a palavra do Senhor, que Deus tem a falar conosco. Entenda bem que Deus não tem um recadinho para essa noite, amém? Preste atenção, Deus não tem um recadinho para nós nessa noite. Deus tem uma palavra que gera vida, que transforma, que gera esperança, que opera salvação, que cura, que liberta, amém? Deus tem uma palavra que transforma. Hoje de manhã eu estava aqui, na Laura sentada ali, ela chegou e pôs a cabeça ali e começou a orar. Passei ali, o Mauro estava de cabeça inclinada, falando com Deus. E daí alguém pegou o microfone, o pastor Rafael, começamos a orar. E eu pensando, como é o culto? Momentos onde nós temos contato, comunhão com Deus. Para mim a pior coisa é sair de um lugar como esse, que viemos aqui por causa de Deus, e sairmos sem nada dele. É ou não é ruim? Como é ruim você que está em casa, você que está em casa, em algum lugar nos assistindo, nos ouvindo, participando de um culto onde a palavra não fala com você, onde a presença de Deus não é percebida. Eu gostaria que nós buscássemos Deus nessa hora. Nós vamos orar pelos enfermos, como nós sempre fazemos, mas a minha prioridade hoje é você mesmo. Nós queremos um culto onde funcione para nós, amém? Onde funcione para nós. Por isso eu quero te convidar a dizer para ele: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero apenas uma palavra religiosa, eu preciso que a sua palavra fale comigo. Vamos orar ao nosso Pai. Pai, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, mas muito mais do que isso, nós precisamos que o Senhor fale conosco, precisamos que a palavra do Senhor fale, entre em nosso coração, ocupe todo lugar de proeminência em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração, em nosso entendimento. Precisamos também, meu Pai, de que a Tua presença seja percebida pelo nosso coração, de maneira tal que saibamos: o Senhor está nesse culto, o Senhor está nessa reunião, o Senhor fala conosco. E aqui nós te pedimos, Deus vivo, fala conosco aqui nesse lugar, fale com aqueles que estão em seus lares, em suas casas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em segundo lugar eu quero orar por aquelas pessoas daquela nossa lista de oração e intercessão, começando pelos nossos irmãos enlutados, as famílias dos nossos irmãos e irmãs. Clamamos pela irmã Carme e sua casa, a Sandra a sua casa. Pai, clamamos pela vida do Paulo, que perdeu a sua mãe, pedimos pela Lucinéia, que perdeu o seu pai. Clamamos ao Deus dos céus que console a cada uma dessas famílias, desses corações, quebrando, Pai, todo o jugo da tristeza, da agonia, da angústia, e o poder e o consolo do Espírito Santo esteja nesses lares, nessas famílias, Pai. Clamo ao Senhor também pela mãe da Leila, que precisa da sua obra de cura sobre ela, o pai do Juliano, que também precisa que a sua intervenção esteja na sua saúde, abençoando a vida dele, curando, livrando de todo mal. E a cada nome, meu Deus, daquela lista de oração que nós temos, cura, liberta e opera nessas vidas, Pai, é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu queria ainda orar, hoje de manhã nós oramos, e peço a você continue orando, principalmente nessa semana. Estamos em um pleito político, vamos escolher um prefeito e vereadores. E aqui nessa igreja nós temos alguém que é candidato a prefeito e alguém que é candidato a vereador. E vamos pedir a Deus que conduza essas vidas, amém? Que conduza o trabalho deles, essa disputa, e sobretudo os guarde e os livre de toda forma de mal, amém? Queria pedir você que ore comigo sobre isso.
Pai, nós apresentamos a vida de nossos irmãos Josmar, Rosângela, e pedimos que o Senhor os conduza, guia os passos deles e livre-os de toda forma de cilada, de obras malignas. A boa mão do Senhor esteja com eles, o coração e a mente deles seja guardada, Senhor. O Senhor é Deus dessas vidas, é Deus Todo-Poderoso que opera livramento, é Deus Todo-Poderoso que encaminha o seu povo, é Deus Todo-Poderoso que dirige as vidas. Esses irmãos estão em suas mãos e também o trabalho deles, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. E te pedimos também pela cidade de Anápolis. Abençoe a cidade de Anápolis com um prefeito que o Senhor o imposse. Abençoe a cidade de Anápolis com vereadores que o Senhor estabeleça, que o Senhor levante. Abençoe os municípios de Goiás, abençoe os municípios de toda a nossa nação, levantando prefeito, levantando vereadores, levantando aqueles que o Senhor quer, meu Deus Todo-Poderoso, conduzindo os seus municípios. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer essas obras, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, agora, se alguém estiver com dores, seja aqui, seja em sua casa, dores de cabeça, perturbação espiritual, Pai, nós repreendemos essas obras, amarramos toda a opressão maligna, e este culto seja liberado aqui e em qualquer outra dimensão onde ele estiver sendo assistido, Pai, em nome de Jesus. Liberte cada vida, Pai, e cada pessoa que estiver conectada aqui esteja em condições de receber a Tua boa palavra. É a nossa oração, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos também adorar o nosso Pai com nossos dízimos, ofertas, nossas primícias. O pastor Everton está ali atrás. Você que está em sua casa, você tem aí na sua tela o nosso QR Code. Querendo você ofertar, dizimar, faça por aí. Deus abençoe sua vida. Amém? Quero já pedir o pastor Rogério para vir para cá. Ele tem uma palavra de Deus para ministrar a nós. E Deus vai falar conosco. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aqui presencialmente, você que está nos assistindo na sua casa de forma online. Deus te abençoe, Deus te anime, Deus fale com você aquilo que Ele tem para nós nessa noite. E eu tenho uma convicção de que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é apta para penetrar no coração, sondar o nosso interior, sondar as nossas necessidades, e ela pode mudar a nossa ótica de vida, a nossa ótica de ver os desafios, o papel que nós temos aqui na terra, aqui, enquanto estivermos vivos. A palavra do Senhor é capaz de nos dar um objetivo, de nos dar um posicionamento daquilo que Ele nos chama. E eu creio que é isso que Ele quer falar conosco nesse dia. O Diego hoje pela manhã entrou em alguns pontos que confirmam aquilo que eu quero ministrar nessa noite. Confirmam o desafio, o chamado, o compromisso que Deus requer de nós para desempenharmos o papel que Ele nos comissionou aqui na terra. Nessa noite o Senhor quer que nós venhamos a entender que a nossa existência não é obra do acaso, que a nossa existência como cristãos, que a nossa aceitação do Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas não é algo do acaso, é algo que Ele planejou, onde Ele espera de mim e de você uma atitude, uma resposta diante daquilo que Ele já nos comissionou. Se você tem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18,
Mateus capítulo 18, nós vemos a palavra de Jesus. Capítulo 28, versículo 18, nós vemos o desafio, o comissionamento de Jesus dado a nós, a mim e a você, a igreja do Senhor. O próprio Senhor Jesus vem falar, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus aqui declarando que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele é o autor e consumador de tudo, que Ele é o autor e consumador da minha fé, da sua vida, da igreja, da família. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19: ide. Aquele que tem autoridade no céu e na terra, ele não traz aqui um recado, como o pastor Costa falou, ele não traz aqui uma mensagem de WhatsApp, ele traz aqui um comissionamento, um imperativo. Não é uma opinião, não é algo sugestivo. Ele diz: ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Novamente, algo imperativo, algo comissionado, algo que Ele nos delega. Aquele que se apresentou como autoridade no céu e na terra, Ele nos delega uma palavra, um posicionamento, uma posição, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Quando podem dizer glória a Deus por esse comissionamento? Quantos podem dizer isso? Glória a Deus. Esse comissionamento exige de nós, irmãos, uma coragem, exige de nós uma atitude, exige de nós um comportamento diferente diante das circunstâncias que eu e você vive. Eu acho interessante quando o Senhor Jesus se apresenta no versículo 18. Olha que aqui já está nos últimos dias que antecederiam a sua crucificação. Jesus já havia andado com esses discípulos. Esses aqui já tinham visto a autoridade que Ele tinha, já tinham testemunhado o poder que lhe é capaz, o poder que Ele era capaz de demonstrar. Já tinham sido testemunhas oculares, visto o poder daquele que tem autoridade nos céus e na terra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, isso aqui não é algo que surgiu assim, num piscar de olhos, num relâmpago, uma mensagem dita ao acaso. Era algo que já estava sendo ensinado e demonstrado, assim como eu estou fazendo com vocês, assim como vocês estão vendo o meu agir, a minha operação, assim como vocês estão vendo eu curar enfermos, libertar endemoniados, vocês também precisam fazer as coisas que vos tenho ordenado. Eles eram testemunhas oculares
daquilo que o Senhor tinha feito. Quando nós remetemos a esse conceito de testemunha, testemunha é aquele que vê algo, é aquele que presencia um fato. Esse final de semana eu pude acompanhar um encontro, uma conferência que teve lá em Uberlândia, na igreja Shalom, o Revive, o Avivamento Conference. E o pastor Luciano Subirá e o pastor o João Paulo, aquele que esteve aqui, não sei se ele é pastor, do Sal da Terra em Brasília, ministraram nesse encontro lá. Em cima disso, falando da nossa responsabilidade de testemunharmos aquilo que Deus tem feito em nós. Neste momento aqui, a testemunha eram pessoas que tinham visto a operação de Jesus. Eram testemunhas oculares, testemunhas de fato daquilo que o Senhor operava. E o pastor Luciano, ele coloca um exemplo interessante de testemunha. Ele relata que em certa feita ele estava andando numa rua, numa calçada, quando um bicicleteiro passou em alta velocidade próximo a um carro estacionado. E o carro que estava estacionado abriu a porta quando aquele bicicleteiro estava passando. O que aconteceu? Ele bateu naquela porta e caiu batendo a cabeça. E ele foi arrolado como testemunha daquela situação. E diante do escrivão, ele falava, o escrivão falou: eu quero que o Senhor relate o que o Senhor viu. E ele começou a falar: eu estava descendo na calçada, tinha um quebra-mola, e um carro estava estacionado e outro estava chegando no quebra-mola. Quando aquele carro que estava em trânsito freou para passar no quebra-mola, o ciclista já estava em cima, não teve como passar pela esquerda e viu, passou pela direita, próximo ao outro carro. O que me levou a ver que ele teve somente essa opção. Neste momento o escrivão parou ele. O senhor testemunha, o senhor é uma testemunha. Eu quero que o senhor relate o que o senhor viu. Eu não quero que o senhor faça interpretações, se foi esse o motivo ou não. Se foi o carro que parou na lombada que o fez desviar. Eu não quero que você faça isso, eu quero que você seja uma testemunha. Você relate o que você viu. E ele falando que naquele momento ele achou grosseiro a forma que aquele escrivão falou, mas se aceitou aquela palavra, que ele tinha que apenas relatar o que estava vindo. Então, trazendo para esse contexto aqui, onde Jesus nos desafia os discípulos, ele estava falando para os discípulos: assim como vocês viram eu operar, assim como vocês viram eu ensinar, vocês viram eu guardar os mandamentos, assim como vocês viram que eu curei os enfermos, que eu expulsei os demônios, eu quero que vocês espalhem isso para todas as nações. Aí a pergunta que nos vem à mente: eu não vi Jesus. Quantos viram Jesus aqui? Ele operando milagre, esses aqui relatados na Bíblia. Não vi, não presenciei, não fui uma testemunha ocular daquilo que o Senhor Jesus fez. Esse comissionado vale para mim? Nós vemos isso bem claro quando o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 1, ele relatando a escolha daquele discípulo que precisava, que ia substituir a Judas. Atos capítulo 1. Versículo 15, diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha
que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ou seja, Judas era um daqueles que foram testemunhas dos milagres que Jesus teve, que Jesus fez. Verso 18: ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. O que é que Pedro estava aqui falando diante daquela assembleia? Nós somos aqui, acho que uns 40 pessoas, 50, não sei se o Moisés, Nicinha, 50 pessoas. Então o texto fala aqui que tinham cerca de 120 pessoas, praticamente o dobro do que nós estamos aqui. E o apóstolo Pedro começou a relembrar, a falar do que tinha sido profetizado e da necessidade de que outro discípulo, outra pessoa que fosse testemunha ocular, substituísse Judas. Estão entendendo? Esse era o momento que estava acontecendo aqui. Agora olha o critério, versículo 21, para essa pessoa: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então teria que ser uma pessoa que acompanhou os discípulos com Jesus, desde o batismo de João nas águas, glória a Deus, desde o batismo de João nas águas, e no mesmo momento foi batizado pelo Espírito Santo, até o momento da sua morte e ressurreição. Ele tinha que ser testemunha de tudo que Jesus tinha feito. Verso 23: então propuseram dois. Eram quantos lá? 120. Eu acredito que naqueles 120 existiam alguns que tinham ouvido falar dos milagres de Jesus, tinham ouvido falar os relatos através dos discípulos, através de pessoas que foram curadas. Mas só existiam dois que foram qualificados, que estavam com os discípulos desde o seu batismo até a sua morte e ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E lançaram a sorte, vamos terminar de ler, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então aqui a gente vê claramente que as testemunhas, os discípulos de Cristo, aqueles que estavam recebendo o comissionamento, precisavam ser pessoas que tinham a sua vida andando junto com Jesus e vendo, testemunhando os milagres dele. Aí onde eu e você entramos nessa história, onde nós entramos para recebermos, para sermos considerados como esses que vão testemunhar a Cristo. Se você no capítulo 1, no versículo 4, diz assim:
Vamos ver a partir do versículo 1. Escrevia o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Apóstolo Pedro escrevendo, relatando aquilo que o Senhor fez, ensinou. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqui entra a pessoa do Espírito Santo, aqui entra o Consolador, aquele que Ele deixou para nos consolar, para nos motivar, para nos trazer experiências sobrenaturais. A promessa do Pai, o Espírito Santo, o Consolador. E Pedro estava relatando para aqueles 120, para aquela comunidade ali: não saiam de Jerusalém, enquanto não se cumprir essa promessa, enquanto não se cumprir a promessa do Pai. Ali cheio de fariseus, cheio de homens cultos, doutores na lei, o que é que eles falaram no versículo 6? Apóstolo Paulo falou, no versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Olha o versículo 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Havia uma promessa de Deus, que Ele restauraria Israel, que Ele levantaria Israel, Jerusalém. E quando Pedro falou que é para eles ficarem quietos em Jerusalém, até que se cumprisse isso, eles chegaram a uma conclusão: o reino de Israel será estabelecido. É essa a promessa do Pai. O que Pedro falou? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não é isso que eu estou querendo falar. Não é vocês ficarem preocupados com o tempo cronológico, se Israel será agora, se o Messias agora virá e irá reinar em Israel e restabelecer o trono de Davi. Não é isso. Mas o que é a promessa do Pai? Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. Muitos estão preocupados, a pandemia está antecedendo a vinda de Cristo, os últimos dias estão contados. Muitos estão preocupados com essa crise, com essa situação que estamos vivendo no mundo. Algumas seitas e religiões até datam épocas, anos. Mas o que Deus está querendo nos mostrar, irmãos, que não é tempo de nós nos preocuparmos: o mundo vai acabar, a terra vai ser destruída, vai cair um grande cometa, vai cair uma grande pedra que vai destruir tudo. O tempo, irmãos, é da promessa do Pai se cumprir, a descida do Espírito Santo. É o Consolador, é aquele que Ele deixou para mim e para você, para que nós possamos ser testemunhas daquilo que Deus fez com Jesus e o que Ele tem feito na minha e na sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Oh, irmãos, nós precisamos desejar o Espírito Santo. Nós precisamos buscá-lo de uma forma mais intensa. Diegão hoje falou muito bem sobre isso, de não vivermos somente
de eventos, de vigílias, de não vivermos somente das experiências que tivemos no passado. O batismo no Espírito Santo é uma data, é um momento que nós lembramos disso. Como Jesus, ele foi batizado nas águas e logo em seguida veio o Espírito Santo em forma de pomba e foi cheia a vida de Jesus pelo Espírito Santo, ou seja, ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, você falou em línguas, você caiu. Alguns receberam a unção do riso, alguns tiveram visões, alguns começaram a falar em línguas, começaram a ser incomodados. Foi o batismo do Espírito Santo num determinado momento da sua vida. Mas a nossa experiência com o Espírito Santo precisa ser algo diário. A nossa busca pelo Espírito Santo, pelos dons, pela graça de Deus, precisa ser algo diário. Eu já fui batizado no Espírito Santo, já falo em línguas, não preciso mais. Não é isso o chamado que Deus tem para nós, irmãos. Não é esse. O Espírito Santo foi prometido a nós para substituir, para estar conosco. Como não temos Jesus visivelmente perto de nós, Ele enviou o Espírito Santo, amém? O nosso Consolador, o nosso ajudador, aquele que nos torna capazes de ser testemunhas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 12, então, voltaram para Jerusalém. Pedro havia falado, não saiam de Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, cerca de alguns quilômetros, 1 quilômetro, 2 quase. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Ou seja, eles estavam naquela expectativa da promessa do Pai se cumprir. Jesus morto, não estava mais ali, a perseguição ferrenha. Eles estavam no cenáculo perseverando. Irmãos, a igreja do Senhor precisa ser um lugar, irmãos, onde nós venhamos a perseverar em participar dos cultos, das reuniões. Infelizmente, nós tivemos leis, decretos que nos impossibilitaram de estarmos presentes. Glória a Deus, pastor Costa falou pela manhã. Hoje nós tivemos o primeiro cultinho das crianças aqui pela manhã. Desde março, as crianças sem cultinho. E tivemos a graça, a oportunidade, a bênção de estarmos juntos. Naquele momento havia um medo, havia uma expectativa, havia um questionamento: o que vai ser de nós agora? Mas eles estavam unânimes, perseverando, participando do culto, amém? Fala para o seu irmão: meu irmão, não deixe de participar dos cultos, amém? Não deixe. Você que está na sua casa, talvez você ainda está impossibilitado por causa dos decretos, mas você que já pode estar participando, nós precisamos perseverar juntos, buscando o Senhor, orando ao Senhor. Aí o que aconteceu com essa busca? Capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Meu Deus! E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus! Meu Deus, irmãos, igreja do Senhor, o Espírito Santo há de mover quando nós estivermos reunidos, perseverando juntos. Como é bom, irmãos, eu me recordo, posso falar quantos anos, né? Me recordo, aquela época dos encontros, pré-encontros, encontros, pós-encontros. A gente chegava no domingo cansados, né? Somente nós, pastor Hélio, pastor Cosmo, Moisés, de estarmos ali na organização participando, chegávamos cansados, mas quando nós chegávamos aqui, víamos aquela festa, vimos aquele fogo, vimos aquela presença sobrenatural de Deus, pessoas sendo batizadas. Nós tivemos ontem a vigília dos jovens, alguns aqui participaram, até lá em casa raptaram minha esposa, a Giovana, chegaram em casa, pastor Everton, 6:30 da manhã, saíram 8 da noite, filho, chegaram 6:30 da manhã, passaram a noite aqui junto com outros jovens. Quantos jovens, Jorginho, tinham mais ou menos aí? 150? Glória a Deus, quase 120, né? Irmãos, jovens de outras igrejas, jovens buscando presença de Deus, aquela empolgação. Meu Deus, que maravilha! O Senhor se manifesta quando nós estamos buscando juntos a Ele. Mas, irmãos, a nossa experiência com o Espírito Santo não pode ser limitada a apenas essas reuniões, como o Diego falou pela manhã. O batismo no Espírito Santo, irmãos, ele é só um incentivo, uma pólvora, um acendimento no pavio. Mas nós precisamos desempenhar a nossa vida com o Espírito Santo a cada dia, a cada manhã, na nossa casa, no nosso lar, no nosso quarto, sozinho, com música, sem música. Meu Deus, precisamos cultivar o nosso relacionamento com o Espírito Santo, para sermos testemunhas deles, sermos testemunha de Cristo, da operação que Cristo fez. Mas eu não vi Jesus, eu não vi nenhum milagre, o que eu vou testemunhar? Você vai testemunhar a mudança que Ele fez na sua vida. Você é uma testemunha de Cristo. Aquilo que Deus mudou na sua vida, o Espírito Santo vai te tornar capaz de ser uma testemunha viva, presencial da ação dele. Nós temos um exemplo de um homem que fez isso. Livro de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 1. Nós temos aqui o exemplo de uma vida que foi transformada por Cristo. Marcos capítulo 5 diz assim: entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras.
Olha só a situação desse homem, irmãos, que ele se encontrava: endemoniado, possesso, atormentado. Não podiam subjugá-lo, tentavam deixar ele quietinho, né? Não, fica quietinho lá. Não. Amarravam ele, o que ele fazia? Ele despedaçava tudo, saía gritando pelo cemitério, pelos sepulcros. E o que mais me chama a atenção do estado que ele se encontrava, esse versículo 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. Satanás estava destruindo essa vida, estava acabando com ele. Ele se feria com pedras. Que situação terrível era esse homem, irmãos. E a fama dele era grande, todos conheciam ele. Quando começavam a perguntar, né, conversar nas rodinhas, e o gadareno tal, aí alguém lembrava: aquele que está lá no sepulcro, já vi ele mesmo, ele está terrível. Aí chegava outro: ixi, hoje eu vi uma cena daquele gadareno pior do que ontem. E assim era a fama dele, todos conheciam a complicação, a destruição que ele estava vivendo. Quando de longe, versículo 6, viu Jesus, correu e o adorou. Meu Deus, irmãos, quando pessoas estão sendo atormentadas, estão cativas na mão de Satanás, tentando se suicidar, se machucando, essas pessoas precisam ver Jesus. Jesus precisa ser apresentado a eles. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós estamos com as nossas cargas de morte, de destruição, de inveja, de problemas, de acusações, quando o nosso casamento está de mal a pior, nós precisamos correr para Jesus, precisamos ir a Ele, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele era endemoniado, considerado como doido, como maluco, mas ele sabia que era Jesus, aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, que estava passando naquele local, e podia mudar a história dele. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Tem uma noção de quantidade, pastor, aqui, legião? 12.000. Será que ele estava sendo atormentado? Uma legião de demônios, problemas atrás de problemas. Quando eu olho a vida desse homem aqui, irmãos, eu percebo que meus problemas são pequenos demais. Quando você olha vidas, testemunhos como desse homem aqui, você tem que perceber que a luta que você está passando, a dificuldade que você está vivendo, ela é pequena diante do tamanho e da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode mudar situações, pode mudar destinos. Esse é o nosso Deus. Versículo 10: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Verso 13: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Esse relato aqui
foi testemunhado pelos porqueiros, por homens que estavam ali naquela manada de porcos, e eles vendo aquela ação, saíram a falar o que tinha acontecido. Aí o que aconteceu? Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Meu Deus, glória a Deus! Irmãos, aquele gadareno que nós lemos aqui nos versículos anteriores, que algemas não podiam conter-se, que não ficava quieto, que não ficava sentado, ninguém o subjugava, ele estava sentadinho do lado de Jesus, igual o Mira ali, ó, de boa, ouvindo Jesus falar. Meu Deus, que obra maravilhosa, que obra tremenda, que testemunho maravilhoso. Jesus é aquele que muda destinos. Olha o jeito que você era, irmão. Olha o seu testemunho antes de conhecer a Cristo, como você era. Existem pessoas que te conheciam. Aquele ali eu conheço, é mentiroso, só fala bobeira. Aquele ali passa todo mundo para trás. Aí de repente está vendo você lá dizendo não à corrupção, dizendo não ao jeitinho, dizendo não às coisas erradas. O que aconteceu, meu Deus, com esse cara que eu conhecia? A fama de Jesus era espalhada, e ela se espalha através do seu testemunho, do que você era, do que você praticava, e agora o que você faz, o que você não pratica. Os que haviam presenciado, versículo 16, os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então aquelas pessoas que testemunharam aquela ação, vamos supor que ali tinha 20 pessoas, vamos supor, não está claro aqui, né, quantos eram aqueles que viram e foram testemunhar. Imagina cada um daqueles 20 falar para mais um. Quantos estavam sabendo agora? Já era 40. Aí aqueles outros 20 falam para mais 20. Quantos eram? Aí já é o pastor Everton, né? Essas contas aí vai passando aí, né? Ou seja, o relato, o que aconteceu com um homem, com um endemoniado, se espalhou pelaquela comunidade. A fama, aquilo que aconteceu, se espalhou. Ou seja, eles eram testemunhas daquilo que Cristo fez. Andavam com Jesus eles? Não andavam. Talvez foi o único milagre que viram, mas a fama de Jesus crescia, o testemunho era feito. Irmãos, o relato que as pessoas precisam fazer de você, precisam ser relatos que glorificam o nome de Jesus, a transformação de vida, o poder que Ele pode fazer. Aquele crentinho lá, fala que é crente, mas não vou naquela igreja nunca. Qual será o relato que fazem de nós? Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós andamos, no nosso círculo de convivência. Verso 17: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Foi rejeitado, não quiseram, mesmo assim, mesmo sabendo da fama daquele gadareno, do processo de cura que ele fez, eles pediram para que Jesus se retirasse. Existem obras, irmãos, que são feitas em pessoas, que nós insistimos por anos e anos, que aceitem a Cristo, que consertem a sua vida, que nós não conseguimos, às vezes familiares nossos, estamos pelejando, vamos para a igreja, e a pessoa só se dá mal, só dá cabeçada, só problema, e a pessoa é aconselhada por nós, mas ela não quer. Tem obra que é só Cristo que faz através da ação do Espírito Santo. Não adianta nós queremos impor algo. Verso 18: ao entrar Jesus no barco,
Pediram para Jesus sair. Que Jesus é educado, né, irmãos? Ele não vai entrar se nós não abrirmos a porta. Ele não vai mudar destino se nós não darmos oportunidade para ele fazer isso. Jesus entrou no barco e saiu. Aí quem queria entrar no barco para ir com Jesus? O gadareno. Ora, gente, é lógico, isso aqui é algo óbvio. Um cara que tinha problema a vida toda, com demônios, atormentado, não dormia. A Bíblia fala que de dia e de noite ele saía andando aí pelos sepulcros, não tinha família, não tinha casa. Quando recebeu aquela libertação, ele queria ficar com Jesus no barco. Jesus, eu quero estar com você nesse barco, te acompanhar, Jesus, te ouvir. Para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu quero ficar com você. O que Jesus falou para ele? Verso 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o que ele fez? Não, você não pode ficar nesse barco aqui não. A obra que eu fiz na sua vida precisa ser testemunhada. A obra que eu fiz na sua vida precisa se espalhar. Até aqui foram os porqueiros, foram aqueles que viram, que andaram falando, não aceitaram. Agora é você que já foi liberto, é você que já tem a ação do Espírito Santo, a libertação. É você que vai sair e vai divulgar o que eu fiz na sua vida. É lógico que alguns têm um chamado de missionários, como o Diego. Tem um chamado, Deus mudou a vida dele, mudou a sua família, tem um divulgado para ir para outros países. Talvez você e eu não temos esse mesmo chamado, mas nós precisamos sair, irmãos, e testemunhar aquilo que Deus fez por nós. Aquele que tem autoridade nos céus e na terra, deixou um legado, deixou um ID para mim e para você. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Olha de novo aqui a palavra ordenou-lhe. Não foi algo sugestivo, não. Se você quiser vir para o barco, pode vir. Mas se você quiser voltar para sua família, não foi desse jeito. O que ele falou? Ordenou-lhe. Há um comissionamento para mim e para você. Ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Meu irmão, a obra que Deus fez na sua vida tem um propósito, um comissionamento. Na sua casa, na sua família, no seu emprego. Não podemos ser crentes que vivem somente de sentar num banco e assistir um culto ou outro, um evento ou outro. O nosso comissionamento está além dessas quatro paredes, está na nossa casa, está no nosso trabalho, está na nossa faculdade, onde nós andarmos. Precisamos testemunhar aquilo que Deus fez. Esta é a testemunha que Deus chamou a mim e a você, através da ação do Espírito Santo. Não somos como os discípulos, os 12 discípulos, que foram testemunhas oculares, mas fomos aqueles que experimentamos o mover de Cristo, e através do Espírito Santo, nós podemos testemunhar a Ele, o que Ele fez na minha vida e na sua vida. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Decápolis aqui é uma região de 10 cidades. Não é algo pequeno, não é que você vai para o seu bairrozinho, não vai lá para aquela casa, não. O chamado de Deus para aquele homem, de Jesus para aquele homem, o desafio dele foi para que ele espalhasse as boas novas. Não com relatos de Jesus, mas com testemunho daquilo que ele fez na vida dele. E o que as pessoas chegavam à conclusão? E todos o que? Admiravam. Daqui vale uma pergunta para mim e para você. O seu testemunho, a sua conduta, o seu falar,
o seu jeito de agir, são atos que geram admiração, ou são atos que geram nojo, que geram rebeldia, que geram morte, que geram ira? Igreja do Senhor Jesus, através do Espírito Santo nós precisamos, irmãos, testemunhar a Cristo de uma forma que as pessoas se admiram daquilo que Ele fez na minha vida. Eles vão olhar para você e falar: aquele ali, realmente, a partir do momento que ele converteu, ele mudou. Vai chegar aquele momento onde você tinha aquele happy hour, aquela resenha no final do seu trabalho, ia para um barzinho, ia para um boteco, ia para uma zona de prostituição, e quando te convidarem, você vai falar: eu não vou mais, eu não frequento mais isso, porque Cristo mudou a minha vida. As pessoas vão admirar da sua conduta, irmãos. Você que era outrora truculento no seu casamento, com a sua esposa, com seus filhos, ignorante, bruto, as pessoas vão admirar da sua mudança. Puxa vida, o casamento do fulano lá mudou mesmo, estava a ponto um triz de separar. Vai ter uma conversa aqui com o pastor Cosme, a salinha, e mudou. Queria chamar os músicos aqui, irmãos, mas tudo isso vai acontecer, irmãos. O seu testemunhar vai se tornar algo onde as pessoas vão admirar, vão glorificar a Cristo. Pessoas vão ver as boas obras da sua vida e vão glorificar a Cristo através da ação do Espírito Santo. Se você já foi batizado, glória a Deus. Temos a sensibilidade de sentirmos, de nos arrepiarmos com uma canção, de ouvir, de nos deleitarmos, de renovarmos, de nos alegrarmos. Mas isso é uma conduta diária que precisa ser nas nossas vidas, irmãos. Eu quero encerrar com Isaías. Tinha outras considerações em cima desse texto de Isaías, mas vou me ater apenas ao último versículo aqui que eu queria falar. Isaías capítulo 6. Versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu do alto e sublime trono, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar, e com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? Quem será a minha testemunha? Quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? E eu disse: eu que tenho a boca impura, os lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, trabalho no meio de um povo imoral, eu que sou limitado, eu que sou cheio de defeitos, diante da autoridade do Senhor Deus, da grandeza do Senhor, da operação do Espírito Santo, que mudou a minha boca, que tirou do altar uma brasa, um mover sobrenatural, e mudou a minha vida. Eu digo: envia-me a mim. Se você reconhece a sua limitação, irmãos, mas está disposto a receber o toque do Espírito, a experimentar o mover sobrenatural de Deus, eu te convido a ficar em pé neste momento,
e dizer: envia-me a mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca em mim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Diante da grandeza do Senhor Jesus, diante da possibilidade do Espírito Santo mover, tocar na sua boca, te usar, diante daquele que quer te usar na sua família, na sua casa, diante daquele que quer que você seja destaque no meio de homens de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, pecadores. Se você quiser, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.